Olá, tudo bem? Boa tarde a vocês, alunos do Letras Libras. Então, o meu nome é Charles e este é o meu sinal. Agora daremos início às explicações da unidade 4. Na unidade 4, nós temos 4 tópicos. O primeiro, para iniciar, vamos explicar sobre a análise do discurso, como se dá. Segundo, os estudos surdos, representações de identidade por meio do discurso. Então, vamos falar um pouco como o discurso demonstra a identidade da pessoa, como ela passa essa identidade por meio do seu discurso, os seus anseios, os seus desejos. Vamos falar sobre isso. Também falaremos sobre a análise do discurso relacionados a professores surdos. Vamos fazer uma comparação entre professores ouvintes e professores surdos, os seus discursos. Vamos fazer essa análise e perceber a diferença entre esses discursos. E também vamos ver alguns filmes onde um pesquisador fez uma análise a partir de alguns filmes que retratam a história de surdos. Então, vamos ver essa análise, o que ela nos mostra, o que vamos entender, qual é o anseio, as lutas, os direitos a partir dessas análises. Então, agora daremos início. Na análise do discurso, podemos perceber lutas de indivíduos, contudo, não são indivíduos solitários, sozinhos não, é a partir de um grupo. Então, eu posso repassar informações para um determinado grupo e a partir desse grupo surgir as lutas. Então, o discurso por meio das línguas de sinais. Então, há práticas discursivas que mostram ali o desejo, a luta, movimentos. Então, há práticas discursivas que objetivam várias lutas, movimentos, mas às vezes falta o discurso histórico interno da comunidade surda. Alguns autores pesquisaram sobre a análise do discurso. Então, alguns autores aqui nós percebemos que tiveram como foco de estudo a análise do discurso. Dentre eles temos M. Orlandi, não sei o sinal. Foucault, este é o sinal. Sclia. Hall. Gladys Perlin. Toma, este é o sinal. Então, aqui temos alguns pesquisadores que se interessaram pela análise do discurso, cada um com seu enfoque, cada um com análise em uma perspectiva, por exemplo, cultural, identitária, contextos profissionais, diversos focos aqui nessas pesquisas para análise do discurso. Então, nós vamos evidenciar aqui cada um desses autores, o que eles falaram, as suas explicações, e assim vamos contextualizar com a temática de análise do discurso. O autor Orlandi, ele vem falar que, a partir das suas explicações, depreende-se que o trabalho com a língua de um determinado povo, a língua utilizada por um determinado povo, carece de análise de discurso. Então, ele vem para não somente mostrar que essa pesquisa que traz a língua como abstrata. Não, o objeto de pesquisa dele evidencia que
O principal aqui é a atenção à produção da fala de um determinado povo, a expressão desse grupo que está sob análise. Então, a análise desse discurso, do que esse povo quer, o que está subentendido, o que está internalizado. Então, a fala ela é direta, os anseios, os desejos, os acontecimentos, os diversos acontecimentos. Então, a partir daí surgiu a análise, a partir do subentendido e a partir da proposição de mudanças de forma a melhorar a vida desses sujeitos. Então, a partir dessa pesquisa desse determinado grupo, tendo como foco primordial a língua de sinais, que é a língua desse grupo. Então, aqui nós temos a língua de sinais como foco de pesquisa do povo surdo, dessa minoria linguística, essa minoria que utiliza a língua de sinais para se comunicar, para se expressar, para falar. Então, aí houve uma análise. O autor Foucault, em suas teorias, que tem como foco as relações de poder, temos um determinado grupo de ouvintes que se impõe, que impõe os seus direitos. E temos outros grupos como os negros, homossexuais, índios, vários outros grupos que nessa perspectiva constitui um sistema de dominação, onde as relações de poder, o grupo minoritário, ele é submetido a poderes. Então, nesse sentido, Foucault propõe que a maioria detentora do poder, que coloniza, que manda, esse sistema ele deve ser corrompido, onde a minoria ela deve se impor. Assim propõe Foucault, um modelo, uma estratégia onde as minorias vão se representar frente à maioria. Então, nesse sentido, há ali também práticas discursivas de forma a mostrar para a maioria ouvinte que esse grupo minoritário tem autonomia, tem força para se representar. Então, nessas relações de poder, dá-se início o respeito mútuo, essa relação de respeito. Essa é a proposta de Foucault. Também, por exemplo, há um grupo de pessoas, há vários grupos. Vamos focar no grupo de surdos, a comunidade surda. Então, eu vou falar, vou explicar, vou passar conhecimentos, vou pesquisar sobre isso. E esse grupo que não sabe, que não tem conhecimentos, eu vou passar essas informações para esse grupo. Vou falar, isso não pode ficar assujeitado. Então, nesse caso, essas pessoas que não exercem o poder, elas vão começar a exercê-lo. Então, nesse sentido, eu não estou sozinho. Eu tenho uma comunidade, eu não posso estar sozinho. Eu tenho que estar junto com essa comunidade, de forma que possamos nos representar. Então, como por exemplo, temos uma formiguinha, muito fácil de ser esmagada, não é? Agora, se for muitas formigas, eu vou conseguir? Eu vou esmagar com o pé? Não, quando eu for esmagar com o pé, o que vai acontecer? Elas vão subir no meu corpo. Então, é dessa mesma forma. O indivíduo sozinho dificulta o exercício de poder, da ampliação desse poder. Assim, é interessante, se os ouvintes, eles se interessam, eles podem apoiar o povo surdo. Sim, de forma a fortalecer esse grupo, a empoderar,
a favorecer as lutas, a busca pelos direitos de diversos grupos, assim como na comunidade surda, dentre outros. O conceito de hegemonia, a partir da teoria de Foucault, ele coloca que não há somente uma cultura, há diversas culturas, cada uma com suas especificidades de um determinado povo, e que não deve se sujeitar aos mandos de outro. Não, deve ter estratégias, deve opinar, mostrar os seus direitos. E essa é a proposta de Foucault. Determinado grupo vai desenvolver movimentos de forma a ter autonomia e não ser controlado pelo grupo maioritário. Vejam, na análise do discurso, percebemos que, se pensarmos na colonização do Brasil por Portugal, sabemos que ali existiam índios e Portugal, por meio de relações de poder, colonizou os índios que estavam ali. Os índios ficaram submissos a essa situação, aos mandos de Portugal, todos passivos. Os ouvintes impondo, não, Portugal, fazendo as imposições ali e os índios passivos. E isso acontece muito. Várias culturas que são de minorias sendo não aceitas pela maioria, ou seja, se extinguindo. E isso acontece. Por exemplo, no Japão, tinha um grupo de japoneses que tinha uma tradição de utilizar uma vestimenta específica e a espada, os samurais. Então, o grupo mais jovem, que passaram por um processo, não aceitaram essa tradição, não deram continuidade. E com isso, foi se acabando isso, essa tradição, os cabelos foram cortados. Então, tentaram se impor, resistir, mas não teve. Foi diminuindo essa tradição. E isso foi uma imposição. E isso acontece em vários contextos sociais. Há grupos minoritários e majoritários. E às vezes há vitórias e perdas. Agora falaremos sobre Paddy Ladd. Ele é surdo, mora na Inglaterra e ele traz muitas explicações acerca do conceito Deaf Food. Com esse autor, há muito tempo os ouvintes eles fizeram pesquisas relacionadas aos surdos e viram que isso era um problema que poderia ser resolvido com o aparelho, com a oralização. Então, nesse sentido, os ouvintes começaram a impor a oralização aos surdos. E os surdos aceitaram essa situação, os mandos dos ouvintes. Contudo, isso não ajudou os surdos. O que conseguiu com isso foi a visibilidade e a fama dos ouvintes. Assim, as pesquisas desenvolvidas por esse autor, ao analisar essa postura dos ouvintes, percebeu que não faziam com que os surdos desenvolvessem e que era uma estratégia de análise de discurso, de empoderamento e que não ajudava os surdos verdadeiramente. Com isso, percebeu-se que os surdos tinham suas vontades próprias, que eram divergentes das dos ouvintes. O surdo, ele tinha seus desejos, queria utilizar a língua de sinais, tinha uma cultura surda, uma identidade. Então, essa é a proposta descrita na tese desse autor. Então, muito interessante a sua proposta. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar sobre esse conceito estipulado por esse autor, o Deaf Food, que tem este sinal. Há muito tempo, em Roma, seguia uma tradição, assim como na Grécia. Tinha os costumes próprios, que viam as pessoas como perfeitas. As pessoas tinham que ser perfeitas.
As pessoas que não ouviam, não falavam, eram castigadas. Então, essas eram as histórias que tinha. Tinha as crenças, os castigos de Deus. Algumas pessoas acreditavam nisso. A maioria ouvinte, quando percebia que uma pessoa ao nascer tinha acontecido algo diferente, julgava essa pessoa e falava que ela era pecadora, ou que tinha castigo, que tinha que sofrer um castigo. Isso de acordo com a história antiga. Agora falaremos a respeito da teoria que se deu a partir do ano de 1880. Vou mostrar para vocês um exemplo do que aconteceu no Congresso de Milão. Então, foi um congresso muito importante, onde a maioria ouvinte foi discutir, debater sobre a importância da língua de sinais ou da oralização. Então, teve uma votação e a maioria, a partir das relações de poder, impôs a oralização, ou seja, uma única cultura, a cultura da oralização. Não aceitou a cultura da sinalização, ou seja, no sentido de padronizar, e isso foi uma demonstração de poder, foi uma imposição, finalizando assim a cultura surda ali naquele momento. Então, o ensino por meio de língua de sinais foi proibido, tudo se perdeu e com isso os surdos sofreram. Então, nesse momento, com o passar do tempo, houve várias vitórias, mas precisou de muitas lutas, insistências para conseguir as vitórias. Explicando ainda sobre o processo de oralismo e ouvintismo que aconteceu com o surdo. Vejam aqui, mais um exemplo a ser mostrado, as relações de poder. Percebam aqui, com o Congresso de Milão, em 1880, anteriormente a isso, o que acontecia? Havia as interações. Os surdos, eles não falavam por meio da língua oral, mas eles se comunicavam em língua de sinais e tinham uma preocupação com isso, com o ensino de língua de sinais para os surdos. Então, havia espaços para isso. Teve na história uma pessoa famosa, Charles Lepé. Ele viu duas crianças conversando por meio de língua de sinais, de gestos, e se interessou por aquela situação. A partir daquilo, ele criou uma metodologia para o ensino de sinais. Então, foi convencionando sinais. E a partir dali, começou-se um processo de ensino onde o surdo foi se desenvolvendo. Contudo, infelizmente, com o Congresso de Milão, houve o ouvintismo, acabando com o processo de sinalização. Isso foi uma perda durante muitos anos. Agora que estamos conseguindo vitórias. Agora, vou falar para vocês a respeito do conceito de ouvintismo. Então, esse conceito ele está atrelado às pesquisas também de análise do discurso. Ouvintismo tem 3 tipos. Tem o ouvintismo tradicional, o ouvintismo natural e o ouvintismo crítico. Esses 3 tipos. O ouvintismo tradicional, ele está vinculado ao contexto médico. A pessoa é vista como deficiente por não ouvir. Então, ali, o sujeito, ele não é aceito. Não aceita a cultura surda. E a preocupação maior é com a reabilitação. É que ele volte a ouvir. Ou seja, está subentendido aqui, nesse conceito, o ouvintismo. Ou seja, o surdo ele tem que ser reabilitado para viver com os ouvintes. Isso é um ouvintismo, um tipo de ouvintismo. As pessoas sabem que o surdo tem uma identidade, mas essa identidade ela é negada, ninguém se interessa por ela. Não há uma aceitação, não há lutas. Nesse sentido,
o que acontece? É natural o ouvintismo. Tem-se o ouvintismo crítico, onde as pessoas, elas, em um determinado contexto, por exemplo, educacional, se os surdos têm dificuldade ali, ele precisa da língua de sinais para que ele desenvolva. Contudo, os ouvintes acreditam ainda que seja por meio da oralização, da imposição da oralização para que ele desenvolva. Aqui nós temos o conceito de ouvintismo, que todos conhecem. Agora, temos aqui o conceito de oralismo. Anteriormente, eu havia explicado sobre ouvintismo. Então, pesquisas desenvolvidas por Sclia, nesse sentido, trazem alguns conceitos e seus significados de ouvintismo. Agora, atrelados a isso, temos o oralismo. A partir do Congresso de Milão, em 1880, houve a proibição das línguas de sinais. Começou-se o processo de imposição do oralismo. Os surdos sofreram muito com esse processo durante anos, durante 100 anos. A maioria dos surdos ficavam em escolas, ficavam ali por algum tempo, vários meses, e nas férias que voltavam para casa, para a família. Com isso, eles tinham prejuízo. Os surdos eram prejudicados, porque eles iriam adquirir uma cultura normalmente, mas os ouvintes proibiam por meio da imposição. Com isso, os surdos começaram a lutar para se desenvolverem. Agora, temos aqui um outro exemplo de relações de poder. Vejam, temos aqui Martinha Claret e quando foi publicado o Decreto 5626, em 2005, a Martinha, ela não concordou, ela foi contra o decreto. Para ela, é como se os surdos estivessem renegando os ouvintes, se juntando em uma comunidade. Para ela, o importante é que não haja essa segregação, que haja a inclusão. Mas temos aqui uma surda, o nome dela é Patrícia, este é o sinal. Então, ela, em Brasília, possibilitou várias discussões a esse respeito e foi contra a opinião de Martinha. Ela foi em várias escolas infantis, onde atendia crianças de aproximadamente 2 anos e percebeu que, com a metodologia do oralismo, as crianças não se sentiam bem ali, não desenvolviam. Na escola inclusiva, crianças com 2 anos, então, ela teve experiências em outras escolas também, com crianças de 2 anos já sinalizantes, em outras escolas que utilizavam língua de sinais. Então, a criança já estava fluente. Então, por isso, ela foi totalmente contra as ideias de Martinha e essas relações de poder. E quem tinha razão nessa situação? Com o passar do tempo, a comunidade ouvinte percebeu que essa prática discursiva mostrou a eles que as crianças com 2 anos, se ficassem em uma escola de ouvintes, não iria desenvolver. Com isso, é necessário que todos utilizem a língua de sinais e assim adquiram a sua língua e se comuniquem por meio dela. Então, foi por meio da prática discursiva que foi mostrado isso, que a língua de sinais é uma língua efetivamente, que não é gestos, mímicas, não, é uma língua que possibilita a comunicação. Então, a maioria ouvinte percebeu que o discurso dos surdos é forte, ou seja, houve um embate ali, e até hoje há, que conseguiu minimizar essas diferenças. Vejam, ela se chama Mirlene Damasio, ela é ouvinte, agradecemos muito a ela
A comunidade surda agradece a língua de sinais, porque ela reconheceu a língua de sinais, a identidade surda e apoiou essa causa. Então, enquanto algumas pessoas foram contra, ela não, ela foi a favor. E com isso, foi possível abrir caminhos para o povo surdo. O povo surdo começou a compreender, ganhar espaço, ter o seu desejo, o seu anseio, a sua língua de sinais valorizada. E isso a partir do apoio dela ao povo surdo. Aqui, conforme eu havia explicado antes, a respeito do ouvintismo, temos Carlos Scliar, um autor. Ele também desenvolveu estratégias de discurso contra a maioria ouvinte, apoiou a comunidade surda, escreveu livros. Vejam, um olhar diferente. Então, esse livro é muito famoso, foi bastante vendido. E esse livro, ao ser lido, ele proporciona o reconhecimento, o respeito ao povo surdo. E ele é ouvinte e apoiou os surdos na luta. Então, um ouvinte que, admirado com o povo surdo, apoiou esse povo. Então, percebam que várias pessoas se interessam pela causa. Anos seguintes, até então não tinha uma lei, a lei da Libras. Não havia o decreto 5626. A comunidade sempre lutando, movimentando, reivindicando, mostrando a necessidade da língua de sinais, mostrando que a língua de sinais é efetivamente uma língua, sempre militante, nunca desistiu, sempre persistiu, até a publicação da lei. Temos aqui agora, vamos explicar, ainda relacionado à análise do discurso. Por exemplo, temos uma cultura ouvinte majoritária e temos uma cultura minoritária. A majoritária ela é mais valorizada e a minoritária, geralmente, ela é colocada abaixo. Contudo, são iguais. Assim como a cultura majoritária tem o valor, os grupos minoritários também têm o seu valor, têm sua riqueza. Não podem ser subestimados. Um não é melhor que o outro. Ambos têm o mesmo valor. E são diferentes. Isso que é importante. Percebam que há várias culturas e todas devem ser valorizadas. Não é porque uma cultura é de um grupo maior que ela vai ter mais valor. Não, ela tem valor, sim, assim como uma cultura de um grupo minoritário. Agora, vamos explicar sobre identidade. O que significa identidade? Identidade são as características de uma determinada pessoa. Pode ser homem, mulher. Por exemplo, homem que usa barba, é forte. Mulher, quais as características inerentes a ela? Então, o homem é mais forte. Então, percebam que são características diferentes. Então, cada um tem a sua identidade. A mulher, o homem. Aqui eu dei alguns exemplos, mas não é somente esses. Temos várias identidades. Cada um com sua característica. Agora, vou explicar para vocês sobre identidade. Então, tem um determinado povo que é composto por várias identidades. Aconteceu há um tempo atrás, Bush convidou
um juiz negro, famoso na área da legislação, chamado Clarence, muito famoso, um juiz famosíssimo, que foi trabalhar ali. Por quê? Aconteceu um caso de assédio com uma mulher. E após esse caso, houve um processo. E o que ocorreu? Tinha ali várias pessoas envolvidas. Algumas apoiavam o juiz negro, outras eram contra. Hall, um autor, ele foi analisar por que algumas pessoas eram contra e outras a favor. Por que essa divergência de opiniões? Então, aconteceu que o juiz negro, ele marcou a audiência para analisar o processo. Muitas pessoas do lado de fora, reivindicando, uns contra, outros a favor. E assim começou a análise. Tinha um grupo de negros, que era a favor dos negros, que defendia o negro, que estava com o juiz, devido à semelhança, tendo em vista toda uma história de escravidão. Então, apoiou o homem negro. Tinha já o grupo de mulheres negras, que era contra o juiz negro, que apesar de ser negros, não era a favor, era contra, porque eram mulheres. Tinha outro grupo de mulher branca, que era a favor do negro. E por quê? Porque trabalhavam na mesma área, no contexto de legislação, e admiravam o trabalho do juiz negro, devido à sua fluência e habilidade. Então, por trabalhar em um mesmo contexto, defendiam. Já tinha um outro grupo de mulheres brancas que não trabalhavam com leis e eram contra o juiz negro. Por quê? Porque era mulher e apoiava a mulher. Independente da mulher ser negra, elas eram brancas e apoiavam. Por quê? Porque essas mulheres eram feministas. Então, Hall começou a analisar essa situação, a questão das identidades envolvidas ali nesse processo, a identidade de cada um. Então, falamos sobre Hall e suas ideias de identidade relacionadas às pessoas, às identidades individuais. Agora, com foco nas identidades surdas, Gladys Perlin, em suas pesquisas com o povo surdo, percebeu que não são todas iguais as identidades do povo surdo, estabelecendo assim 5 tipos de identidades surdas. E por que 5? Vejamos. Tem a identidade surda, que está vinculada ao contexto familiar, ao uso da língua de sinais, o estímulo ao desenvolvimento da língua de sinais, a politização, a discussão no contexto social, o desenvolvimento desse sujeito surdo, o empoderamento, o orgulho surdo, o se mostrar, o se representar. Então, isso define a identidade surda. Há também a identidade híbrida,
De acordo com essa identidade, o bebê nasce ouvinte. Com o passar do tempo, aos 12, 13 anos, aproximadamente, ele perde a audição por algum motivo, algum acidente. Ele perde a audição. Então, ele vai precisar aprender a língua de sinais, mas ele já tem internalizado a língua portuguesa. Então, ele aprende posteriormente a língua de sinais. Então, ele vê a importância de se desenvolver, de se aceitar como surdo. Então, ele desenvolve a identidade surda. Contudo, ele tem o conhecimento na língua portuguesa, desenvolve o processo de leitura labial, então ele fica nessa linha, nessa fronteira. Então, ele tem uma identidade híbrida. Há uma outra identidade, que é a identidade surda de transição. Nesse caso, o surdo, ele convive com ouvintes, perde a audição, não conhece surdos, começa a conhecer, a se envolver, começa a se comunicar por meio de gestos. Não utiliza a sinalização ainda com fluência, ele está em um processo de transição até aceitar a sua identidade. A sua sinalização ainda não é muito clara, então é perceptível que ele está passando por um momento de transição. Esse é um tipo. Temos outro tipo de identidade que é a incompleta. Nesse contexto, é uma identidade falha, onde a família não estimula esse surdo. Ele cresce com prejuízo, sem conhecimento. Ele não desenvolve nem a língua oral, nem a língua de sinais, o que acarreta vários prejuízos. Assim, percebe-se que ele não desenvolve uma identidade surda. E temos, por fim, as identidades surdas flutuantes, onde o sujeito ele era ouvinte, por algum motivo ele perde a audição, faz uso da leitura labial, é surdo, mas se comunica com dificuldade com surdos e ouvintes, tem dificuldade na fala, às vezes utiliza o telefone, não percebe que ele é surdo. Parece ouvinte, mas ele é surdo. E não utiliza a língua de sinais, ele é dependente, ele não utiliza o intérprete e conversa por meio da língua oral. Então, no contexto da comunidade surda, do povo surdo, há várias identidades. Então, é necessário que tenha-se estratégias de reconhecimento dessas identidades e representatividade, com vista a acabar com o ouvintismo, com o mando dos ouvintes. Então, mostrar o uso da língua de sinais. Então, há vários detalhes atrelados à análise do discurso. Temos aqui a professora Karen Strobel. Percebam que ela gosta de trabalhar com crianças surdas, explicar. Pensem que vejam a relevância de mostrar a cultura surda, explicar. Vejam, o professor, ele serve de modelo identitário. Essas crianças, esses alunos vão ver o professor surdo sinalizando e vão ter isso como modelo, muito além de informações. Então, ali essa criança vai constituir a sua identidade. Então, esses alunos, eles sempre vão pensar que essa submissão imposta pelos ouvintes não é necessária, que ela pode exercer o seu poder como surda, que ela tem sua vontade, seus interesses, e que não é necessário que seja lhe cobrado a oralização. Ali ela tem um professor surdo que serve de modelo. Temos aqui a professora surda Flaviane Reis, este é o sinal. Ela também trabalha com crianças surdas, assim como a professora Karen.
Aqui temos a professora Patrícia, assim como Karen e Flaviane, desenvolvem um trabalho com crianças surdas, no ensino, no estímulo dessas crianças, a partir de estratégias como teatro para a utilização da língua de sinais. Patrícia esteve em Brasília, representando e reivindicando a educação bilíngue, contrariando as ideias impostas para a educação de surdos. Então, ela é uma líder na movimentação, nas lutas do povo surdo. Percebam, ela é bem jovem e continua lutando. Então, conforme já explicado, o professor surdo, que citei exemplo, Karen, Flaviane, Patrícia, percebam a análise do discurso a partir dessa perspectiva do professor surdo. O que significa isso? Qual a importância para os alunos surdos? Vejam, o principal é que esses alunos percebam: eu sou surdo, se vejam como surdo. Eu não vou fingir quem eu sou, fingir de surdo. Não, eu sou surdo. É necessário também que haja o estímulo ao exercício de poder, ao desenvolvimento da identidade surda, do orgulho surdo, da língua de sinais. Então, o professor surdo, ele vai favorecer isso, esse empoderamento. É de extrema relevância a valorização das línguas de sinais e não a oralização. É importante essa representatividade do surdo por meio das línguas de sinais. Outro detalhe também. No processo de sinalização, o uso da língua de sinais irá disseminar uma cultura surda, inerente a esse povo. A comunidade surda, se eu sou surdo, tenho uma comunidade surda, aos ouvintes, a comunidade ouvinte. E nós temos que, em algum momento, nos relacionar em várias situações médicas, dentre outras. Então, na verdade, é necessário ensinar essas especificidades culturais dos surdos aos ouvintes. É necessário que eles entendam que são culturas diferentes, mas que se relacionam. Não são culturas opostas, não, é necessário que se respeite a cultura do outro. Por exemplo, dê exemplo para que todos possam compreender, entender. Os ouvintes gostam de músicas, então o surdo, ele vai entender isso. Ele tem que compreender isso. A comunidade surda gosta de utilizar a língua de sinais, contar piada. Então, é necessário que essas especificidades desses dois mundos sejam entendidas, porque têm relações. Então, agora temos a corpora da análise do discurso, com foco no surdo. Então, descobrimos duas dissertações de mestrado de duas autoras, Caroline, este é o sinal, e a outra, Flaviane, este é o sinal. Ambas desenvolveram uma dissertação, escreveram a sua dissertação seguindo a teoria de Foucault sobre as estratégias e práticas de discurso, as relações, o ouvintismo, contudo, na perspectiva do surdo. Elas fizeram esse trabalho. Vamos ver. Aqui temos um estudo de mestrado por meio de pesquisas, entrevistas com surdos, de práticas discursivas que foram analisadas na perspectiva de Foucault. Então, tem um professor surdo, alunos surdos, que foram alvo
das pesquisas. Logo após foram feitas as análises, que explicarei. Caroline, em suas pesquisas, ela explicava a respeito da fala dos alunos. Ela chamou uma mulher para fazer a entrevista e essa mulher começou a falar sobre quando era criança, que ela passou pela comunicação total, a fala e a sinalização, que não tinha uma estrutura definida, era um português sinalizado, até que ela adentrou o contexto escolar e, com o professor surdo, ela observando ali, o professor explicando em língua de sinais a gramática, explicando a cultura surda, ela começou a sensibilizar com aquilo e perceber que, anteriormente a isso, ela não se conhecia. Foi aí que ela começou a desenvolver uma identidade, a partir da língua de sinais. Ela se apaixonou com isso. Então, isso foi observado, anotado. Então, isso é uma prática discursiva. Prova o desenvolvimento dessa pessoa. Então, isso deve ser registrado. Então, várias outras pessoas foram pesquisadas, foram feitas as coletas, e isso é uma prática discursiva. Ainda de acordo com essa pesquisadora, em seu mestrado, no contexto escolar, ela fez algumas pesquisas em várias escolas e viu que, com a ausência da disciplina de Libras, como o surdo iria desenvolver? Ele iria conseguir? Então, o surdo não se desenvolveria, que ele precisava da língua de sinais para se expressar, que com a língua de sinais ele contava piada, desenvolvia uma cultura. Sem a língua de sinais, ele não teria uma identidade surda. Seria falho. Como ele iria se sentir ali? Então vejam, essa pesquisa mostrou que professores ouvintes tinham ali alunos surdos e percebia que havia imposição. O surdo ele tinha que treinar a oralização. Tá certo, ele tem que escrever a língua portuguesa, mas falar oralmente não. Isso é falho. O certo seria o ensino da língua de sinais para que esse aluno se desenvolva. Então, quando o professor é ouvinte, ele utiliza somente a oralização, não utiliza a língua de sinais. Então, essa pesquisa evidenciou isso. Então, foi tudo registrado, foi tudo comprovado. Isso é algo muito sério. Isso mostra também uma prática discursiva. É um trabalho de um grupo que está acontecendo ali. Percebam que é necessário que várias pessoas façam trabalhos dessa forma, registrem e apresentem. Temos aqui Flaviane, pesquisadora, e em seu mestrado, ela também pesquisou em várias escolas, vários alunos surdos, e ela percebeu que professores ouvintes e alunos surdos, contudo não havia interação, não havia estímulo. Já em escola, com professor surdo e alunos surdos, era diferente, porque ali havia um estímulo, havia sinalização, os alunos surdos se relacionavam, conversavam de forma bem mais fácil, havia encontros entre surdos, eles tinham estratégias de conversação, conseguiam desenvolver. Então, isso provou que uma prática discursiva que deve ser registrada, isso é importante, para ser mostrado aos ouvintes. Percebam que aqui há alguns problemas que devem ser evidenciados, de forma a mudar algumas posturas. Então, Flaviane, em suas pesquisas, possibilitou-nos compreender que, na escola, é necessário que haja uma língua, igualmente. A língua de sinais, ela é necessária para que o aluno surdo, ele compreenda ali. É necessário também
que o professor ele sirva de modelo para os alunos, que o aluno se espelhe nele. Então, essa autora, Flaviane, ela mostrou que a escola bilíngue é de extrema relevância. Essa escola com professores e todos sinalizando, todas as disciplinas, geografia, matemática, todas por meio da língua de sinais. Então, anteriormente, havíamos falado sobre a lei da Libras, o decreto, então a publicação desses documentos. Mas antes disso, a comunidade surda teve movimentos surdos que iniciaram em 1996. Então, essa comunidade, juntamente com a FENES, começou a organizar-se, desenvolver-se politicamente, entregar projetos, solicitando a efetivação dessa lei. Lei da língua de sinais. Então, a partir daí, insistentemente, continuaram os movimentos e durante anos se movimentando até conseguir a lei da Libras. Então, essa lei comprovou que a Libras é uma língua. Tem o decreto 5626, que também foi publicado, de forma a possibilitar a inserção da Libras em várias escolas. Então, antes haviam lutas, cobranças, até conseguir. Então, percebam que isso demonstra a teoria de Foucault aliada aos processos discursivos. Teve o ouvintismo, contudo, os surdos conseguiram vencer. Então, por meio da lei, o povo surdo, a comunidade surda, conseguiu essa legislação, conseguiu acessibilidade em vários espaços, na mídia, cinema, dentre outros. Então, isso é o início da acessibilidade. Então, a comunidade surda se orgulha dessas lutas e pelas vitórias conseguidas até hoje. Então, imaginem, aqui estão atrelados à ideia de Foucault. Agora, vou apresentar para vocês a autora, Adriana Toma. Este é o seu sinal. E ela também desenvolveu um trabalho atrelado à teoria de Foucault, com foco em filmes. Não em pessoas, mas em filmes, que tem a temática de surdos. São 7 filmes, esses aqui. M, Uma Vida pelas Crianças. Tin Man, Vozes do Silêncio. Lágrimas do Silêncio. Gesto de Amor. Mr. Holland, Adorável Professor. A Música e o Silêncio. Som e Fúria. Então, aqui estão alguns filmes que é interessante que você veja. 4 minutinhos para que vocês possam ver. Viram o vídeo? Então, 4 minutos, rapidinho. Então, foi um pequeno recorte, onde a mulher pergunta ao homem se no futuro ele quer casar com ela, ter filhos. E o homem ouvinte responde: eu casar com você? Não, eu só caso com ouvinte. E com isso, ela se entristece. Então, ela queria que ele respondesse, queria casar com ela. Mas aí, ela sendo surda, nessa possibilidade de casar, ela fica feliz. Contudo, com a resposta, ela fica triste. Então, percebam que há aqui uma análise do discurso. Esse homem, ele, na verdade, ele não pensou ali na importância do ser surdo. Percebam? E, às vezes, continua aí essa ideia subentendida. Aproveitem, é bem interessante esses filmes. Vejam e depois façam atividades. Temos aí 7 filmes. Bons estudos!